Olá, graça e paz ao teu coração. Seja muitíssimo bem-vindo à nossa conexão de estudos aqui da Igreja Harã, onde nós nos encontramos nas quartas-feiras, atualmente, quinzenalmente, né, para falar a respeito da Bíblia, da palavra de Deus e da tradição cristã como um todo. Eu quero pedir para que você possa, por favor, se inscrever no nosso canal, curtir essa estreia, a fim de que você possa nos ajudar a compartilhar aquilo que está sendo manifesto aqui, aquilo que está sendo compartilhado nessa mesa de conversa. Se você está caindo de paraquedas no nosso meio, eu quero te explicar que a nossa finalidade com essa reunião não é ter um momento simplesmente aulático, né, uma lousa, onde nós partimos dos. Te explicamos como um professor aquilo que a palavra está dizendo. O nosso maior interesse aqui é ter uma conversa, e que essa conversa seja uma conversa de estudo, ou seja, produza conhecimento a respeito da tradição cristã e da Bíblia. Por isso nós estamos aqui reunidos, você está vendo aqui o Mateus que está me acompanhando, o Vini que está me acompanhando, a fim de que a nossa conversa produza desenvolvimento, de conhecimento, de intelectualidade para você que faz parte da nossa comunidade de fé ou faz parte de uma outra comunidade. Pega esse linkzinho, meu irmão, aí da nossa estreia e começa a disparar para os seus amigos, começa a disparar para os membros da sua comunidade, começa a disparar para sua família, senta no sofá e fala para o filho fazer a pipoca, trazer para assistir junto, reúne a família aí, porque esse é um momento de mesa, um momento de conversa, um momento onde nós queremos acender uma palhinha, sabe? Uma chama, uma pequena chama que seja, mas que essa pequena chama comece a gerar um calor ardente no seu coração e te faça querer mais, te faça querer buscar mais a respeito dos assuntos que nós temos ministrado, que nós temos compartilhado aqui nas nossas conexões de estudo. Nós estamos debaixo de uma série chamada Igreja Local. E dentro dessa série Igreja Local, nós já abordamos diferentes assuntos que dizem respeito à vida da comunidade de fé, que diz respeito às práticas, às tradições da comunidade de fé, principalmente no que diz respeito à vivência, ao ordinário da igreja local. Nós já falamos de diversos assuntos dentro dessa série e na semana passada nós começamos a falar sobre as ordenanças. Nós explicamos e introduzimos qual é o significado, o peso, a importância e de onde saíram as ordenanças da vida cristã, da comunidade de fé, aquelas práticas que nós costumamos chamar de batismo e de ceia. Então, na semana passada, nós introduzimos o que são as ordenanças, nós introduzimos a prática do batismo, o ritual do batismo, e hoje nós queremos falar a respeito da ceia. Então, meu irmão, se você não viu da semana passada, empurrei minha mesa aqui. Se você não viu da semana passada, depois que terminar essa estreia, depois que terminar esse momento aqui, vai lá naquele e assiste o primeiro, porque lá a gente introduz esse assunto. Hoje o nosso interesse não é introduzir o assunto, mas dar continuidade a ele. Mas fica por aí porque você não vai perder de entender o que significa a Santa Ceia, que nós vamos tratar do começo ao fim nessa reunião, nesse momento. Em primeiro lugar, meus irmãos, enquanto você está compartilhando, eu quero chamar o Mateus e o Vini para trazerem suas saudações. Oi, pessoal. Mais um dia, um prazer estar aqui com vocês. E hoje falaremos de ceia. Espero que seja proveitoso para todos. Oi, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Nós estamos bem, graças a Deus. Falar de ceia é sempre muito legal. Como o Matheus já falou, a gente espera muito que vocês gostem também, possam aproveitar cada segundo dessa conexão, tá bom? Show, show, show. Gente, para a gente começar esse assunto, então, a Santa Ceia, né, ou a ceia, ou como você costuma chamar, ou a ceia do Senhor, né, tem gente que chama de Santa Ceia, tem gente que chama da ceia do Senhor, tem gente que chama da ceia. Para que a gente consiga introduzir esse assunto, então, eu quero convidar você para que nós possamos ler o texto que narra a grande primeira ceia de Jesus, que está lá em Mateus, capítulo de número 26, versículo de número 26 até o 28. Mateus 26 ao 28. Coloquei aqui embaixo para você acompanhar, mas é muito interessante que você na sua casa abra a sua Bíblia, até para você aprender a manusear, né, essa sua ferramenta, essa arma de fé que Deus nos deu de presente.
Mateus 26, do 26 ao 28 diz assim, ó. Enquanto comiam, então nós temos um cenário onde Jesus está com os discípulos assentados na mesa, e nessa mesa eles comiam, né? Tava jantando, né? Tava rolando uma janta ali entre Jesus e os discípulos, e quando eles estavam comendo, Jesus pega um pão e, abençoando o pão, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomem, comam, isto é o meu corpo. Então nós temos aqui a primeira simbologia, o pão simboliza o corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebam todo dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Então nós temos dois símbolos aqui, o pão, que simboliza o corpo de Cristo, que foi entregue por nós, depois Paulo vai falar em Coríntios, e nós temos o sangue, que é a aliança derramada em favor de muitos, dos quais, meu irmão, eu e você somos parte desses muitos. Acontece essa ceia, acontece esse momento entre Jesus e os discípulos, perceba, um momento de intimidade, de comunhão, um momento de comunidade, um momento onde uns estavam partilhando a vida uns com os outros. Acontece esse momento, e aí passa-se o tempo, Jesus é entregue à cruz, Jesus ressuscita, Jesus ascende aos céus, a igreja primitiva começa a ascender, a igreja primitiva começa a surgir, começam a se enraizar nas práticas da vida cristã e começam a aprender com Pedro, com Paulo e com outros apóstolos a respeito das ordenanças, das doutrinas, dos mandamentos, das tradições e das práticas. E dentre essas ordenanças práticas da vida cristã, a igreja de Corinto, então, em 1 Coríntios 11, do 23 ao 26, recebe de Paulo clareza a respeito da prática que Paulo ali estava, então, introduzindo àquela igreja. E ele vai dizer, e na verdade esse cenário de 1 Coríntios, né, já começa lá em cima com uma certa repreensão, né, porque eles praticavam a ceia do jeito errado. E aí o que Paulo vai fazer? Introduzi-los à maneira santa da ceia, a maneira de fazer isso segundo o coração de Deus, ou segundo a ordenança deixada por Jesus. E olha que interessante como esse texto de 11:23 lá em 1 Coríntios começa. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Esse trecho é fundamental para a gente entender que Paulo não inventou a ordenança da Santa Ceia. Ele está deixando bem claro, existe uma tradição da qual eu recebi do Senhor. E eu tenho deixado essa tradição para vós. Tenho deixado essa tradição com vocês. Meu irmão, tradição. Nós estamos falando sobre tradição na Igreja Harã nos cultos de domingo. Tradição é algo fundamental. Não existe cristianismo sem tradição. Não existe práticas cristãs que nós não tenhamos herdado. A gente não inventa o cristianismo, a gente não inventa as práticas cristãs, a gente recebeu por tradição. E Paulo está dizendo algo mais profundo. Não tão somente eu recebi, como eu recebi do Senhor. Aquilo que eu vou falar a partir de agora. O que Paulo recebeu do Senhor, Roberto? Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, olha que interessante. Então Paulo está narrando aquilo que acontece lá em Mateus 26:26. Tendo dado graças, o partiu e disse, isso é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também um cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. E aí ele vai selar, né, esse momento. Paulo vai trazer o fruto. Qual é o fruto da ceia no meio da comunidade de fé? Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. E eu quero então começar essa discussão a respeito da ceia do Senhor com os rapazes a partir da simbologia. Qual é a simbologia? Eu falei que nós temos dois símbolos, mas profundamente, o que esses dois símbolos significam e qual a importância da simbologia na vida da igreja? É muito interessante notar e já refazer todo um panorama, na verdade, do tratamento de Deus com o seu povo, né?
ao longo de todas as alianças e que a gente vê, né, ao redor da Bíblia, desde lá do Antigo Testamento, desde o Gênesis e tudo mais, todas as alianças feitas no decorrer da narrativa bíblica, o Senhor coloca símbolos para que aconteça duas coisas na cabeça do povo. Essas duas coisas são que eles lembrem do Senhor e também que eles anunciem algo lá no futuro. Então é muito interessante que no decorrer dessa narrativa, como eu já falei, a gente vê depois que o povo passa pelo Mar Vermelho, Deus tem uma atitude, depois de Deus livrar o povo ali no Mar Vermelho, eles celebram, eles fazem um culto para lembrar do Senhor. Só que não somente cultos lembram do Senhor, Deus instituiu, como o Roberto falou, esses símbolos. Por exemplo, em outra aliança, né, quando a gente vai caminhando ali na Bíblia, a gente vê, por exemplo, a circuncisão. Também é um símbolo, também está anunciando alguma coisa, uma prática que eles faziam com os meninos quando eles nasciam, que também é um símbolo, também anuncia algo. E quando a gente chega na nova aliança agora, a partir de Jesus, também funciona dessa mesma forma. É para que a gente lembre de algo e para também a gente anuncie algo do futuro. E é muito legal que nesse texto de Mateus, perdão, nesse texto de 1 Coríntios, está bem explícito essas duas coisas. Primeiro, está falando do corpo, tá falando do pão, né? O corpo de Jesus, representando o corpo de Jesus realmente moído ali na cruz, realmente lacerado ali. Então, toda vez que a gente come, a gente está lembrando daquele corpo que foi todo estraçalhado no nosso lugar, para que a gente pudesse viver, cumprindo ali então e ratificando a nova aliança. Então, toda vez que a gente põe o pão, a gente está lembrando. Da mesma forma, agora o cálice, certo? O sangue de Jesus vertido, mas é o sangue de Jesus que tem poder. E a gente precisa lembrar disso. Então, a gente lembra de Jesus mais uma vez, quando a gente põe o cálice ali na boca. Só que, como eu falei para você, toda aliança, todo símbolo dentro de uma aliança tem um aspecto de coisas que a gente lembra, mas também tem as coisas do futuro. Isso é muito interessante que Paulo, quando ele escreve para 1 Coríntios, ele escreve no verso 26, encerrando esse assunto ali da ceia, justamente sobre isso. Porque todas as vezes que comem este pão e bebem um cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Entende? Então existe um símbolo que tanto nos traz segurança de algo que já aconteceu, mas também nos traz esperança de algo que está por vir. Esse é o símbolo da ceia. A gente está lembrando de que o Senhor nos tirou das trevas para sua maravilhosa luz. E daqui a um tempo ele vem, vai nos tirar, vai nos levar agora para a presença plena dele. Entende? Então é algo que já aconteceu, que nos traz calma ao nosso coração e agora esperança também, que nos traz o regozijo para esse tempo enquanto a gente está aqui. Uma das coisas interessantes também que a gente pode lembrar é a instituição do pão e do vinho, né? Por que Jesus pega o pão e por que Jesus pega o vinho, né? Como o Robertinho disse, quando Jesus estava na mesa com os discípulos, eles estavam comendo já, né? Eles estavam comemorando a Páscoa, e Páscoa era para comer mesmo, né? Então, neste meio, Jesus pega o pão e vai dizer: este é o meu corpo, que é partido por vós. E depois pega o vinho e vai dizer: este é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Não sei quantos de vocês já puderam assistir uma missa, mas os nossos irmãos católicos, eles se ajoelham diante do pão, né? Porque eles realmente acreditam que aquele pão é o corpo de Cristo. Então eles sequer podem morder aquele pão, eles só colocam a hóstia na boca e pronto. Ela dissolve. Ela dissolve, né? Obviamente é uma questão muito, muito grande que eles tentam justificar, mas uma das coisas que a gente não pode esquecer: a tradição cristã nos mostra que os cristãos, eles sempre foram acusados de canibalismo por comerem e beberem do seu mestre, né? Todas as vezes que estamos diante do pão e diante do vinho, nós estamos relembrando, e não simplesmente relembrando, mas percebendo a obra de Cristo, que ele veio e morreu. Esta é a maior simbologia da ceia. Jesus veio, morreu, deu seu corpo e seu sangue por nós. Isso é extremamente importante.
não é simplesmente um rito de lembrança, mas é um meio de graça, onde a gente lembra que Jesus veio e morreu pelo seu povo. É o valor do símbolo, né? Coisa extremamente importante. E é muito interessante a gente lembrar que existe uma ligação com aquilo que acontecia no tabernáculo, né? Porque dentro do tabernáculo tinha a mesa da propiciação, certo? E ali tinha o pão, né? O pão que simbolizava o relacionamento da presença de Deus com o povo. Ao mesmo passo em que o sacerdote era encarregado de, do lado do pão, colocar o sangue do sacrifício, né? O sangue daquilo que havia sido sacrificado no tabernáculo. Então, já existia uma cultura de o pão da presença, esse é o meu corpo que é entregue por vós, e o sangue, né? Aquilo que nos redime, aquilo que lava, aquilo que era entregue em troca, né? Em propiciação dos pecados do povo de Deus. Aquilo que era entregue por expiação dos pecados do povo de Deus. Agora Jesus está dizendo, eu sou o pão e eu entrego o meu sangue. Entende? Então existe esse link muito grande em relação a como Deus se relacionava com Israel e agora como Deus se relaciona com o seu povo, com a igreja, de forma eterna, né? Agora o sacrifício perfeito, perene. Não precisamos mais de sangue de animais sobre a mesa. Nós ceiamos com vinho nos lembrando do sangue que nos purificou eternamente. Não precisamos mais dos 12 pães simbolizando as tribos e a comunhão com as tribos. Agora o pão simboliza uma comunhão internacional. Agora os pães simbolizam uma comunhão entre o todo, entre uma igreja. Então você é capaz de cear com um irmão do qual você não consegue nem mesmo falar a língua dele, mas vocês fazem parte do corpo de Cristo. E vocês partem do pão conscientes de que aquilo é o corpo entregue. Ou seja, conscientes de que existe um Cristo, um Deus, que não somente veio, se apresentou, se relaciona conosco, mas que se entregou por nós. É uma linguagem universal. Você entende como a simbologia é importante? Ela traz uma linguagem universal, aquilo que nós queremos aplicar. Então você pega um pão e um cálice, você vai em qualquer igreja no mundo, eles vão entender o que você está falando. Eles vão entender que você está falando da ceia, a simbologia, uma linguagem universal do sangue da aliança. E aí tem, dentro dessa questão da simbologia, uma coisa que eu gosto muito de analisar no texto, que quando o texto vai dizer o seguinte, que Jesus, tendo dado graças, ele partiu o pão e disse, isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Então, enquanto Jesus está partindo o pão, ele está falando, isso é o meu corpo dado por vocês. Tá vendo aqui, gente? O meu corpo, vou pegar um papel aqui, ó. Isso é o meu corpo dado por vocês. Imagina que isso aqui é o pão que Jesus estava partindo. Façam isso em memória de mim. Façam o que, Roberto? Façam o que em memória de mim? Esse é o meu corpo entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. Compartilhem. Compartilhem do corpo. Compartilhem daquilo que está sendo feito aqui. Compartilhem da minha presença. E posteriormente, a gente vai falar agora, compartilhem da aliança. A aliança que está no sangue de Jesus. Mas é legal você compreender isso. Façam isso em memória de mim. Faz o que, Roberto? Compartilha. Sabe por que é importante você entender isso? Para você entender que você não pode cear sozinho. Porque a ceia é o compartilhar da presença e do sangue da aliança. Então não se ceia sozinho. A ceia é para a comunidade de fé. É por isso que se um irmão está enfermo, uma pessoa está com dificuldade de estar na igreja, existe um motivo de força maior que a impossibilita de estar lá, existe aqueles obreiros que vão atrás dela e ceiam com ela. A gente não liga para a pessoa e fala, meu irmão, beleza, então faz o seguinte, pega o vinho aí na tua casa e pega o pão e come aí. Não, a gente vai atrás dela e a gente partilha, porque a ceia tem a simbologia da comunhão, é estar com aqueles que fazem parte daquilo que eu faço parte, que é esse corpo de Cristo. E aí a gente consegue entrar também numa discussão, rapaziada, a respeito da importância espiritual. Então, a ordenança, se você quiser grafar isso no seu coração, a ordenança está no partir, no partilhar, no compartilhar. Não é à toa que o texto começa com Paulo repreendendo. Gente, tem gente indo para a ceia, tem gente comendo demais, e tem gente se embriagando, enquanto outros passam fome e têm sede. Vocês não estão compartilhando. Essa era a grande repreensão de Paulo para a igreja de Corinto. Quem tem mais, quem tem menos, come menos, ao invés de vocês trazerem tudo e todos compartilharem de tudo.
vocês estão deixando de compartilhar. E aí a gente entra, qual é a importância espiritual, rapaziada, para isso, para esse momento de compartilhar, tanto do pão quanto desse sangue da aliança. Além das lembranças, né, que a gente já estava falando no início, o participar da ceia também, implicitamente, é uma declaração de pertencimento. Porque a gente não lê ali no texto bíblico, né? Toda vez que vocês fazem isso, vocês estão declarando que vocês são meus filhos. Não, mas tipo, isso está intrínseco, entende? E nessa declaração de pertencimento, não é algo. Você não faz parte de um corpo onde é só você, entende? E existe, na verdade, então, agora essa declaração de pertencimento como unidade, como mais de uma pessoa, né? Com mais de uma pessoa, ou seja, é o corpo de Cristo, nós somos filhos, né? E eu acho muito interessante aqui em casa, quando a gente vai almoçar, ou quando a gente vai jantar, ou tomar café, a gente não ora até que todo mundo já esteja ali, pelo menos grudadinho ali, em pé, grudado na mesa. Ninguém come se não tiver todo mundo ali, né? E existe um prazer em estar junto ali na comunhão, né? Mas isso não é uma ideia do meu pai, isso não é uma ideia da minha mãe, né? Isso é algo, na verdade, que nós vemos desde a Bíblia, que esse momento de comunhão expressa essa unidade, expressa esse pertencimento, né? Então, além de todas as lembranças, a gente anunciar o futuro, todas essas coisas, na verdade, estar junto com as pessoas, a gente declara que nós somos filhos de Deus e que a gente está nessa unidade de mente. Além disso, também a gente está obedecendo ao Senhor, né? Por último, aqui da minha palavra dessa parte, como é uma ordenança, a gente está obedecendo ao Senhor. Então, existe bênção na obediência também, né? Então, só queria ressaltar e lembrar de como é bom, na verdade, a comunhão com as pessoas e o Senhor priorizou isso. Por isso que o Roberto falou, você não ceia sozinho, é porque foi algo instituído pelo Senhor para que em unidade haja uma lembrança do que Jesus fez por nós, né? Acho muito importante o que o Vini e o que o Robertinho falaram agora, porque a gente sempre tem que lembrar que Jesus não morreu por indivíduos. Salvação individual, ok. Mas Jesus não morreu por indivíduos, Jesus morreu por um povo. Ele está fazendo um povo. E a ceia do Senhor é a constatação de que ele conquistou um povo. Né? É o que Paulo está tentando consertar lá em 1 Coríntios. Né? Tem gente que está comendo antes, comendo demais. Tem gente que não está esperando pelos outros. E aí Paulo vai dizer que a ideia não é de que só porque eu tenho algum status eu tenho que comer mais. Só porque eu sou mais rico eu tenho que comer mais. Não. É porque rico e pobre sentam à mesa. Colossenses vai dizer isso pra gente, né? Não existe grego ou judeu, homem ou mulher, senhor ou escravo. Cristo é um em todos. A ceia é a prova cabal de que Cristo é um em todos. Então, quando a gente junta esse povo reunido, cada um pega do pão, toma o cálice, a gente percebe que a vitória de Cristo na cruz foi concluída. Ele conquistou um povo. Então, comer do pão, tomar do cálice, é reconhecer que Cristo venceu. Ele fez um povo. Ele conquistou um povo. Amém. E é por conta disso que a gente espera um pelos outros. Porque, de novo, Cristo não morreu por indivíduos, mas ele fez um povo para si. Isso é muito interessante, porque isso vai além do próprio momento de ceia que a gente tem na igreja. Por exemplo, quando a gente vai comer com o irmão, quando a gente vai desfrutar da vida junto à mesa, por exemplo, eu lembro que no seminário a gente costumava fazer muito isso. Sentar na mesa, comer junto, rir e tudo mais. Perceber que a vida que a gente tem é porque Cristo nos deu. E que a gente consegue desfrutar dela. Entendeu? Então, a ceia foi instituída para nos lembrar que Cristo venceu. E é por conta disso, por conta do seu corpo sacrificado, por conta de seu sangue derramado, que a gente é um povo hoje. E a gente nunca pode se esquecer disso.
Mano, eu achei, cara, é muito da hora pensar isso, né? Eu assisti um podcast do Rafael Conrado, ainda não terminei, dele com o Luiz Hermínio. Pô, tô curtindo demais, comecei ontem. E ele tava falando assim que, ele bem assim, Luiz Hermínio, eu acho que Deus não criou a comida para saciar o corpo humano, assim, né? As nossas necessidades. A comida é só para a gente estar junto mesmo, não sei o que, não sei o que. E ele falando dessa importância da mesa. O podcast que eles têm é Healing Table, né? A mesa que cura. E essa é a ideia, como o Matheus estava falando. A gente sentar junto e ter esse período de comunhão. Só que é muito interessante que muitas vezes, ou até sua família talvez, faça isso. Ah, a gente sempre senta para comer junto. A gente sempre tá ali, mas nem sempre é legal. Às vezes a gente só discute, às vezes a gente só briga. Ou talvez você me fale, pô, é melhor nem sentar junto, porque senão vai dar ruim. E a ceia é tão importante porque é um momento que a gente se reúne não para discutir então as nossas coisas ou o que a gente viveu durante a semana, mas é para anunciar, como o Mateus falou, esse pertencimento ao Senhor, que nós somos filhos, que nós somos parte de um povo. Então, essa é a diferença de a gente da ceia na igreja, né, e uma simples refeição em casa. É óbvio que a refeição em casa é muito importante, tem esse aspecto que o Mateus falou, que a gente vai rir, a gente vai se divertir, a gente vai crescer junto. Mas na igreja a gente vai anunciar isso. Então, o nosso foco é tirado de nós e leva para o nosso Senhor e aquilo que Ele fez por nós, né? É como se ele estivesse tirando a realidade odontológica e colocando no sensível, né? Isso. Eu esqueci, tinha mais uma coisa. E como tudo que a gente faz é sempre, sempre, sempre um desfrute de um pouquinho daquilo que a gente vai ver na eternidade. O Mateus falou de que não existe diferentes, né, na mesa com o Senhor, né? E na eternidade é assim. A gente está anunciando essa comunhão de igualdade, essa mesa de iguais, entende? E é muito legal sempre lembrar dessa esperança futura, na verdade, e a gente também entender esses símbolos agora, essas práticas agora, como esse desfrute de um pouquinho do que é aquilo que é a eternidade, entende? Então isso também traz um brilho diferente para os nossos olhos. Achei muito legal essa questão da mesa de iguais, né? Não, você para pensar, começo do ministério de Jesus em Marcos, ali, Marcos 2, Marcos já vai dizer isso, né? Jesus, ele senta numa mesa com publicanos e pecadores, e lá tem comida. E é nesse tempo que você percebe que Jesus está pregando o evangelho, está anunciando sua morte, né? Pregando o evangelho de fato. E a gente acha isso uma questão meio doida, né? Do tipo assim, uai, eu achei que a ceia era só quando Jesus sentou com os 12. Não! Jesus, a mensagem de Jesus sempre foi assim, trazer Ele pessoas à mesa. institucionalizou a ceia, né? Exato. Trazer as pessoas à mesa. Fazer com que a oportunidade do evangelho fosse pregado. Entendeu? Anunciar o evangelho. Então, é perceber que ceia não é simplesmente um ato de memória. É óbvio que serve, né? Comam em memória de mim, bebam em memória de mim. Mas não é só isso. É relembrar que a gente é alimentado de fato. É isso. Entendeu? Que a gente tem um... até que ele venha, entendeu? A gente está anunciando que um dia ele vai voltar. É isso. Né? Então por isso é legal, extremamente importante. Você aí, ó, que participa, né, dos discipulados e tudo mais, chama o seu discipulador, faz um misto quente para ele, cara. Coloca na mesa com café, um misto quente e comam junto, vivam da intimidade, isso faz parte, cara. Sabe, faz parte, está junto. Eu gosto muito dos discipulados que a gente sai para comer alguma coisa, sabe? A gente, nem que seja tomar um cappuccininho. Vai lá, cada um pede o seu cafezinho, sabe? Roberto, tão mal da grana. Pede um cafezinho humilde, um cafezinho humilde, ou então convida para ir na sua casa tomar um cafezinho e participa daquele momento. Meu irmão, não é à toa que quando Deus ele diz para o povo, construam para mim um tabernáculo para que eu possa habitar no meio do meu povo. Olha que forte isso e sensível. Construam para mim um tabernáculo para que eu possa habitar no meio do meu povo. E aí Deus vai começar a dar traços do que tem que haver no tabernáculo. E dentre as coisas que Deus fazia questão de que elas estivessem ali, ele vai dizer, façam para mim uma mesa. E nessa mesa vai ter tantos centímetros de altura, tantos centímetros de profundidade. Ela vai ser nesse formato. Em cima dessa mesa vai ter o quê? Pão.
que simboliza a minha presença. Até Deus gosta de comida na mesa. Vai ter pão que simboliza a minha presença. Olha como tudo fala de comunhão, tudo fala de presença, tudo fala de participar de uma mesa, de uma troca. É por isso que quando eu estou começando a nossa conexão de estudo, eu falo para você, esse aqui é um momento de mesa. Agora talvez você que não estava entendendo, agora está entendendo, né? Esse aqui é um momento de mesa, é um momento onde nós nos assentamos na mesa. A gente não está numa mesa física? Não tá. A gente tá, o Matheus está em São Paulo, eu estou em Lages, o Vini está lá em Capão, todo mundo está num lugar diferente, mas nós estamos numa mesa, nós estamos compartilhando da presença de Deus e também da presença uns dos outros. Estamos compartilhando dessa harmonia, daquilo que a gente pode oferecer um para o outro. Então, para você ir pegando o viés da coisa, a ordenança está no partir do pão e a aliança está no sangue de Jesus. A aliança está no sangue de Jesus. Por que a aliança está no sangue de Jesus? Eu acabei introduzindo isso para você. Lá no Antigo Testamento era necessário derramamento de sangue de um animal que simbolizava o perdão dos pecados, né, a propiciação pelos pecados do povo, ou do indivíduo, ou da família, até o momento que Jesus vem e derrama do seu próprio sangue e diz, galera, esse é o símbolo de uma nova aliança. Por quê? Porque existia uma aliança antiga. Se existe uma nova, existe uma antiga. A antiga é onde vocês derramavam sangue de animais. Agora, na nova aliança, o sangue derramado é o meu. E esse sangue derramado ele é perfeito e é eterno. Portanto, a salvação de vocês ela é perfeita e ela é eterna. Vocês estão vivendo debaixo de uma nova aliança. Não é à toa que Paulo vai ter Romanos, Coríntios e outras diversas passagens explicando para os judeus essa mudança, né? Porque era, poxa, nós vivemos tanto tempo debaixo de uma aliança, agora Paulo tem o grande dever, né, de introduzir na cabeça das pessoas, de explicar, galera, mudou. Mudou. Não é que o de antes não valia nada, é que o novo consumou tudo. Entende? Não é que a antiga aliança não valia nada, que a nova aliança consumou tudo. Mudou. A forma que a gente praticava algumas coisas mudaram. Agora é por Jesus, é no sangue de Jesus, é através de Jesus, é para Jesus, é com Jesus. Mudou. A nova aliança está em Jesus. Então nós bebemos do sangue cientes de uma nova aliança, de uma nova perspectiva também, de uma nova esperança que nos foi deixada. Não tão somente agora os judeus têm o acesso ao sacrifício, mas os gentios, que somos eu e você, nós temos acesso ao sacrifício, o sacrifício perfeito de Jesus na cruz. Vocês querem adendar alguma coisa a respeito da aliança no sangue? Cara, eu queria. Porque, para mim, dois movimentos muito importantes. O primeiro é quando Jesus morre, a cortina do templo sendo rasgada de cima a baixo, Perfeito? né? Isso é, simbolicamente, isso é muito, muito importante. Dizendo agora que não tem mais separação entre o santo dos santos e a vida comum, né? Mas quando o Robertinho fala de nova aliança e tudo mais, a gente não pode se esquecer de uma das cartas mais importantes, que é bem difícil, é uma das cartas mais difíceis do Novo Testamento, que é Hebreus. Porque Hebreus você precisa ter um pano de fundo muito, muito bem elaborado ali de Deuteronômio, Pentateuco e tudo mais. Mas é ali que a gente conhece que Jesus ele tem um ministério triplo, né? A ideia de profeta, sacerdote e rei. E é brilhante como que o escritor dos Hebreus vai dizendo isso, né? Jesus sendo sacerdote, ele é aquele que entra no Santo dos Santos, só que ele não acha um animal que possa ser perfeito. Lembra que cordeiro é só um símbolo, não é aquele que vai ser o sacrifício mesmo. Então ele, como não acha um cordeiro, ele mesmo se dá como cordeiro. Entendeu? Isso. Então, a ideia de que não é que a antiga aliança foi passada, não, ela foi cumprida. Jesus cumpre a antiga aliança. E agora, com esse cumprimento, ele nos lança para uma nova aliança dele, a aliança de seu sangue. Isso é extremamente importante, né? De novo, a ceia do Senhor, o comer do pão e o tomar do vinho, é essa instituição onde a gente lembra, Jesus venceu.
ele conquistou. É extremamente importante. Então, se você tem algumas dúvidas sobre a ceia, porque leia Hebreus. Muito importante. Era só isso. Muito legal lembrar também de 1 João 1, 5 ao 9, né? Se andarmos na luz, como ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Só vamos voltar. Se andarmos na luz, como ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, essa comunhão, meu irmão, aliada ao sangue, traz essa tranquilidade para você no seu coração de sim, você é perdoado de todo pecado, você foi limpo de todo pecado. Amém. Eu gosto muito, quando eu vou lembrar do sangue de Jesus, eu lembro dos meus tênis. Aí você fala assim, como assim, Vinícius? É porque, se você me conhece, eu tenho alguns tênis assim que eles são um pouco sujos. E daí, uma vez minha mãe... Olha a observação do cara. Calma aí. Você me conhece, eu tenho uns tênis que são assim, um pouco sujos. E não é tênis, é prancha, mano. Tamanho 49. Como é que o Timóteo falava, Matheus, que eu tinha que pagar o quê para andar na rua? Não lembro, mano. O que é que tem que pagar para andar de carro na rua? É IPVA ou IPTU? IPVA. Daí ele falava que eu tinha que pagar IPVA só para andar na rua, por causa do tamanho do meu tênis. E daí, um dia minha mãe falou assim, Vini, vai lá, tem lá no tanque, tem um tênisinho lá, tal, você vai lá, dá um trato nele para nós. Eu cheguei lá no tanque, tinha, tipo assim, vários tênis, não era só um. Daí, e cara, eu passei um tempão ali esfregando e, cara, tinha muita mancha no meu tênis que não saía, de jeito nenhum. Acho que nem se eu usar o melhor Vanish multiação, white, não sei o que lá, nunca vai ser aquela mancha. E daí, cara, eu só falei disso para te lembrar de uma coisa, que diferente dos meus tênis, o seu coração tem jeito sim, entendeu? Meus tênis talvez eu não consiga limpar ali com diferente do sabão, mas o sangue de Jesus é muito mais forte que qualquer sabão sobre o seu coração, entende? Então esse versículo de 1 João nos traz isso, e durante a ceia a gente precisa lembrar disso, que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E durante essa lembrança a gente está em comunhão com os irmãos, que é o que o próprio texto de 1 João nos fala. Aí eu só queria te trazer essa esperança, essa certeza no seu coração, não duvide disso. Independente do que você tenha feito, o sangue de Jesus é suficiente para limpar todo o pecado. Amém. Lembra do tênis do Vini, então. Amém. Uma pergunta frequente que muita gente tem, né? Roberto, por que nós hoje ceamos por mês, né? Na Igreja Harã, no caso. Nós temos o costume mensal, mas é o costume da maioria das comunidades de fé. Antes de responder essa pergunta, só quero fazer uma observação que eu esqueci de fazer na hora. É por isso, meu irmão, quando a gente está falando da importância da comunhão, é por isso que você que faz parte da Igreja Harã sabe que nós temos o costume de mensalmente, né, no culto de ceia, depois saímos e fazemos um almoço para todo mundo. Dar continuidade. Aquele momento que nós temos depois também faz parte da ceia, faz parte da comunhão, da convivência da igreja. Por isso que a gente faz depois do culto de ceia, especificamente. Porque é um culto de continuidade. O culto continua quando a gente está lá no salão de festas, fazendo um churrasco. O culto continua, faz parte da comunhão. Voltando, por que nós ceiamos mensalmente? Como que seria o ideal? Semanal, mensal, anual? O que tá certo? Em primeiro lugar, Jesus não falou ceiem todo mês em memória de mim, ceiem toda semana em memória de mim. Ele falou ceiem em memória de mim. Agora, existem dois elementos que a gente sabiamente pode considerar. Em primeiro lugar, a ceia não pode se tornar algo banal na vida da igreja. Ela precisa ser um momento importante, uma simbologia importante, um momento que não pode ser um momento qualquer. Precisa sim ser um momento preparado, consciente, um momento onde nós nos assentamos à mesa para falar disso, né? Para entender sobre isso e para participar disso. Em segundo lugar, também não pode ser um evento pascual, né? Uma vez por ano, né? Um Natal, uma vez por ano, ou uma vez a cada ano bissexto. Não, precisa ser algo recorrente. Então, quando a gente olha para isso, poxa, não pode ser banal de acontecer toda hora. Ao mesmo tempo, não pode ser uma coisa tão
com uma distância tão grande de tempo, um evento tão grande de tempo, a gente identifica, poxa, todo mês é interessante. Não banaliza, mas também não demora tanto para acontecer. Até porque todo mundo tem uma rotina, uma vivência. Já pensou se toda semana a gente tem que organizar o almoção para todo mundo? Né? Organizar um super evento para todo mundo? Não rola. Isso não, eu não estou te dizendo que a Santa Ceia ou a ceia ela precisa ser seguida de almoço, tá? Não é isso que eu estou te falando. Mas se for, é muito legal. Inclusive ajuda as pessoas a entenderem o que está acontecendo ali. Mas só para você entender que Jesus não deixou, Paulo não disse, gente, é semanal. Mas para que não se torne banal, nem para que não seja uma coisa que não faça parte da vida ordinária recorrente da igreja, a gente identifica que o mês é interessante para isso, ok? E aí eu quero partir para nossa última reflexão, rapazes, que ela foca na importância da preparação espiritual. Isso é muito interessante porque às vezes a galera não entende o que está acontecendo espiritualmente na ceia. Qual que é a importância da preparação espiritual antes de participar da ceia e quem deve participar dela? Primeiro fala sobre a importância e depois eu respondo segundo a nossa, né, o nosso posicionamento sobre quem deve participar. Tá bom. A questão da preparação, então. Tem um texto, né, de 1 Coríntios, no capítulo 11 mesmo ainda, só que do versículo 27 ao 29 agora, e eu quero voltar nesse texto com vocês. Ele diz assim, né? Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Daí presta atenção no próximo versículo. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. A gente tem que olhar para tudo que Paulo está falando aqui em 1 Coríntios. O Mateus já citou para a gente o que estava acontecendo em 1 Coríntios. As pessoas estavam chegando lá e estavam comendo antes, não estavam esperando uns pelos outros e estavam com aquele coração realmente na motivação errada. Estavam realmente com um coração pecaminoso. E eles não estavam verdadeiramente discernindo o corpo, no sentido de entender tudo que a gente está falando aqui sobre essa construção simbólica da ceia. Sendo assim, quem toma ceia simplesmente por tomar, realmente não tendo um coração com esse exame, na verdade, diante de uma vida com o Senhor, diante de uma vida realmente em devoção a Cristo, realmente lembrando, realmente entendendo as motivações que devem ser feitas à ceia, você está tomando indignamente, porque você não está agindo conforme o que Cristo falou, entende? Uhum. Então, tem uma coisa assim que a gente precisa desmistificar, né? É que a gente sempre peca, sempre tem alguma coisa no nosso coração, né? E só que isso não pode nos tirar, por exemplo, a nossa participação na ceia, nos tira assim, poxa, eu menti ontem, eu vou ficar sentado aqui e eu não vou tomar a ceia. Não, porque a ceia é justamente o anúncio de que você foi liberto de tudo isso. É o anúncio, na verdade, de que Cristo te salvou, ainda você sendo pecador. Então, o seu pecado não pode ser maior do que a ação de Cristo que é representada na ceia. Então, examinar ali que Paulo está falando é justamente você fazer isso com a motivação correta, nos padrões corretos que o Senhor estava instituindo desde lá de Mateus. Eu penso dessa forma. Posso fazer uma observação, Matheusão, rapidão? Legal essa observação do Vini. Muita gente confunde o momento de ceia com um momento melancólico, introvertido, onde você fica ali pedindo perdão para Deus pelos seus pecados. Meu irmão, você precisa sim pedir perdão para Deus pelos seus pecados, mas a ceia é um momento de comunhão, então não é um momento de introspecção. O que Paulo está nos incentivando a examinar é só você ler o texto, ó. Não pode pegar versículo isolado, entendeu? Pega o texto, que cada um examine a si mesmo, e assim como o pão. Como bom não, né? Como o pão, que pode ser bem bom, inclusive, tá? O nosso pão aqui a gente sempre cuida para ser muito bom. A gente faz com pães maravilhosos aqui. Quem participou da nossa ceia sabe disso. E o texto continua. Examinar o quê? Pois quem come e bebe sem discernir do corpo, come e bebe juízo para si. Então, qual é o momento de reflexão que eu preciso praticar na ceia, espiritualmente? É um momento onde eu olho ao meu redor e sou capaz de discernir que faço parte de um corpo. Eu consigo encontrar
no meu irmão, ao olhar para ele, o que uma pessoa lá de fora não consegue encontrar, tá entendendo? Eu consigo olhar para o meu irmão com olhos diferentes daquele que não faz parte do corpo, que é o olhar de um irmão na fé, o olhar daqueles que são salvos, são justos, justificados, parte do mesmo corpo. Então, o que eu examino em mim para cear? Eu examino se eu sou capaz de discernir o corpo. Quando eles comiam antes uns dos outros, uns comiam mais, outros menos, eles não estavam discernindo o corpo. Entende? Eles estavam agindo como indivíduos e não como um corpo unido em comunhão, como uma família na fé. Queria trazer esse adendo. Mateus, fica à vontade. Mutado. Eu ia falar exatamente sobre isso, Robertinho. Muito por conta do contexto da ceia, né? A gente tem o come do pão e bebe do cálice. A gente julga que quando Paulo está dizendo de corpo, ele está falando do corpo de Jesus, mas não é. É corpo igreja, né? Principalmente isso é muito importante para a teologia paulina, né? A ideia de que Cristo agora tem um corpo, e esse corpo é a sua igreja. E é curioso porque diante daquilo que estava acontecendo ali na igreja de Corinto, Paulo vem exortar nesse sentido. A ideia de que a gente precisa esperar uns pelos outros, a gente tem que comer junto, fazemos parte de um mesmo corpo, então não dá para pensar como indivíduo, mas como corpo. Por quê? De novo, cara, Jesus não morreu por indivíduos. Ele morreu para ter um povo. E esse povo faz tudo junto. Isso é muito importante. Até quando você vai continuar no texto, né, você fica meio chocado quando ele vai dizer: é por conta disso que tem muitos fracos e doentes e não poucos que dormem. Como se a disciplina do Senhor estivesse acontecendo exatamente por esse fato. Por gente julgar que a individualidade é mais importante do que a coletividade. Individualidade é importante dentro do corpo, mas ela não fica acima do corpo. O corpo é mais importante do que o indivíduo, porque o corpo aponta para a cabeça, que é Cristo. Então a gente não pode se esquecer disso. Quando ceiamos, devemos fazer isso juntos, porque é juntos que a gente anuncia a morte e a ressurreição de Cristo. É isso, cara. O corpo aponta para o cabeça, que é Cristo, né? Então, o braço sozinho não é nada, mas um braço que serve a sua cabeça é muito útil, não é verdade? Uma analogia muito simples, mas que reflete aquilo que nós estamos falando. E por fim, eu quero trazer a resposta, né? A aclamada resposta. Quem deve participar da ceia? Existem muitas divergências entre as comunidades a respeito de quem deve e quem não deve. Na Harã, eu repito, na nossa teologia, na teologia que nós julgamos ser saudável e bíblica, nós consideramos a seguinte coisa. E aí você vai entender como que a gente linka o batismo com a Santa Ceia, tá bom? Eu não vou entrar nos méritos profundos a respeito do batismo, porque tem 1 hora no programa anterior falando sobre ele. Mas a questão é a seguinte, nós chegamos a uma conclusão muito legal lá na semana retrasada, que nem todo batizado é salvo, mas todo salvo é batizado. O batismo é um anúncio do seu arrependimento, as águas do arrependimento, é um anúncio do seu arrependimento, o nascer de novo, e justamente quando você nasce de novo para uma nova natureza, você é recebido numa família da fé. Ok? Então o batismo é uma introdução a uma nova criatura. Você é introduzido numa família. Você nasce de novo para uma nova identidade. Agora todos nós temos o sangue de Cristo, a herança de Cristo correndo em nós. Eu sou o Olegário, o Matheus é Souza, mas agora todos nós temos o sangue de Cristo correndo na nossa vida, na nossa identidade. E, portanto, nós somos recebidos numa família. Ok? Então você é batizado e você é recebido numa família. Se todo salvo ele é constrangido ao batismo, né? Se todo salvo, aquele que reconhece o Evangelho, Cristo como seu suficiente Salvador, entende o que está acontecendo na sua vida, ele se arrepende, ele passa pelo batismo, por que não usarmos o batismo como meio de identificar justamente o que Paulo está dizendo, aqueles que são capazes de discernir o corpo. Afinal de contas, se todo salvo se batiza,
Se eu digo que aqueles que são batizados participam da ceia, eu estou atribuindo aos salvos a capacidade de discernir o corpo. Afinal de contas, aquele que não tem a fé em Cristo é incapaz de discernir. Então é uma lógica muito simples, mas que às vezes é perturbada. Tá? Uma lógica muito simples. Se todo salvo é batizado, nós prevenimos, ao invés de servir a ceia para todo mundo, né? Ao invés de servir a ceia de qualquer jeito, porque a gente tem que entender uma coisa também. Existe uma responsabilidade do indivíduo em cear, mas também existe uma responsabilidade da igreja. Porque uma pessoa que é ignorante ao que está acontecendo naquele momento, ela não vai saber o que está rolando. Ela não sabe que ela precisa discernir o corpo. Ela não sabe que ela precisa participar da comunhão dos santos, e que a mesa simboliza a harmonia, a presença de Deus, o cabeça que é Cristo. Ela não sabe. Então a igreja sim pode ter a sabedoria, como aqueles que conhecem o que está acontecendo, de direcionar pessoas. Então, para que a gente não distribua e as pessoas comam para o próprio juízo por culpa nossa, porque elas não sabem o que está acontecendo, né? Então a gente faz o quê? Gente, se todo salvo é batizado, quem se batizou participa da ceia. Simples, muito simples. Quem se batizou, participe da ceia. Meu irmão, isso não serve para desencorajar você que não é batizado. Pelo contrário, mas para encorajá-lo, sabe? Para você fazer parte do corpo de Cristo, fazer parte daquilo que nós estamos praticando e vivendo. Nunca conheci um cristão convertido que não se batiza. Às vezes tem aquela dúvida, aquelas relutâncias, aquela dificuldade, mas vai se batizar. Se é cristão e foi salvo, vai se batizar. Às vezes demora um pouquinho, mas vai se batizar. Às vezes confunde as coisas, acredita, tem uma visão errada do batismo, mas uma hora vai se batizar, porque todo salvo é batizado. Todo salvo vai descer as águas do arrependimento. Por isso, nós entendemos. Quem participa da ceia, Roberto? A ceia não é um momento banal, meu irmão. É um momento importante para aqueles que são corpo de Cristo, portanto, aqueles que foram batizados, que foram introduzidos ao corpo de Cristo, que nasceram de novo e agora carregam consigo esse sangue, fazem parte dessa família. Amém? Rapazes, encorajamentos finais, observações que vocês queiram trazer para encerrarmos. O Vini só chamou a atenção aqui, pastor, se eu quiser celebrar ceia na minha casa. Como eu falei, cara, como eu falei anteriormente, né? A ceia é um momento de comunhão dos santos, da sua comunidade de fé. Não faz sentido nenhum você celebrar a ceia sozinho, porque você não está fazendo parte da comunidade de fé. Você não está compartilhando nada. Você não está compartilhando nada. O que você está partindo? Nada. Você está celebrando sozinho. Ou você está celebrando... É como se o dedo celebrasse sem a mão, entendeu? Ou como se todos os dedos celebrassem sem o braço. Celebre com a comunidade de fé. Faz parte. Claro, como eu falei, existe um caso onde a pessoa está impossibilitada. Então, quando a pessoa não pode ir até a igreja vai até a pessoa. Beleza? Vini, vai lá, mano. Como o Roberto estava falando, para quem não participa da ceia, né? Dentro ali dos moldes, como que a Haran acredita ser o correto, eu quero te incentivar. Esse é um momento muito especial, é um momento muito ímpar, sabe? Nunca achei que ia usar essa palavra, muito ímpar. Mas eu usei, primeira vez aí, ó. Ufa. E, sabe, deseje por isso, sabe? Você não vê nenhum resquício disso no seu coração, cuidado, talvez você não tenha entendido quem é Jesus mesmo, entende? Talvez você não tenha entendido o evangelho. Procure ajuda, sabe? Procure Roberto, procure Andressa, procure o seu discipulador ali da igreja, sabe? Para você entender isso, porque quem realmente entende quem Jesus é, entende a importância desse momento. E agora eu falo para todo mundo. E eu quero voltar ao que o Roberto falou, quando a gente estava falando sobre a questão no nosso coração da ceia, né? Celebre, 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 celebre. Se você tiver que pedir perdão por alguma coisa, peça perdão, mas até nesse perdão, celebre. É um momento de alegria, é um momento de a gente gritar de alegria, de agradecer ao Senhor, de louvar o Senhor, porque a gente está anunciando a nossa salvação, a gente está anunciando também o nosso futuro. Então, celebre, celebre, celebre. E é dessa forma, Roberto, é muito ruim ver que em alguns lugares, na verdade, esse é um momento só de contrição, né? Só de introspectivo e tal, e a gente deixa de celebrar realmente, de estar alegre, de cantar, de pular, de abraçar, de comemorar mesmo, né? Então, celebre. Essa é a minha palavra final.
faça desse momento um momento realmente alegre, de louvor ao Senhor. Bom, eu diria que a ceia para nós é o momento onde a gente reconhece, acho que vou dizer isso mais uma vez, né? A vitória de Cristo Jesus naquela cruz. Todas as vezes que eu pego o pão e o vinho aqui na igreja, eu sempre faço a mesma oração. Eu pego o pão e olho para o pão e digo para mim mesmo: o corpo que comprou o meu corpo, o sangue que comprou o meu sangue. Participo do pão e do vinho, relembrando de que a morte de Cristo foi aquilo que me trouxe para a vida. Me deu um povo, me deu a eternidade. Ceia é a demonstração de que Jesus nos salvou e de que a gente tem um futuro com Ele. Amém. Amém. E eu quero encerrar com um texto de Mateus, capítulo de número 26, versículo de número 29, que é a continuação do texto em que Jesus ceia com os discípulos. E olha que interessante a promessa que ele vai fazer a respeito da ceia. Olha o que ele diz: e eu digo a vocês que desta hora em diante nunca mais beberei deste fruto da videira, do vinho, até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino de meu Pai. Então existe uma promessa. Ele bebeu com os discípulos e falou: a partir de agora, chega. A próxima vez eu estarei celebrando com vocês na eternidade. Então lá nós cearemos um dia com Jesus. A ceia faz parte da eternidade. A ceia faz parte da realidade dos céus. Meu irmão, que Deus abençoe muito a sua vida, a sua família, que na próxima ceia você possa celebrar com aquele sorrisão, sabe? Estou reconhecendo que sou parte de um corpo, que não é sobre mim, mas é sobre o cabeça, que é Cristo, e anunciando esse Cristo até que ele venha. Amém? Que Deus abençoe muito sua vida e até a próxima conexão. Rapazes, muito obrigado pela presença de vocês.